Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando na sua vida e na vida da sua família. Hoje nós temos um culto especial, irmãos, porque hoje o culto celebra, agradece ao Senhor por 10 anos de existência e 1 ano de organizada da primeira Igreja Batista da Barra, E é com alegria que nós celebramos ao Senhor, agradecemos a Deus, porque Ele que tem sustentado, Ele que tem provido sabedoria à liderança, é Ele que tem enviado pessoas para estar juntamente conosco, glorificando e exaltando o nome do Senhor eterno. E eu queria compartilhar com vocês um salmo que fala assim, Salmo 126. Vamos ler do versículo 1 ao 4. Fala assim: Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E nós estamos alegres, irmãos, por poder comemorar mais um ano. Uma década de lutas e uma década também de vitórias, irmãos. Vitórias porque nós conseguimos organizar essa igreja. Cada membro daqui tem uma parcela de colaboração. Os que estão aqui hoje e os que já foram para a glória ou estão em outras igrejas. Cada um tem a sua parcela de colaboração. E nós só temos a agradecer ao Senhor por essa bênção, que é ter uma igreja implantada no bairro da Barra, aqui em Salvador. Vamos orar agradecendo ao nosso Deus? Bendito Deus, glorioso Pai, agradecemos a Ti, Senhor, por mais um dia, por mais um ano. Agradecemos a Ti, Senhor, pelo sustento. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu plantaste, Senhor, no coração de Teus servos. Abrir um trabalho, Senhor, missionário aqui na Barra. E após esses longos anos, Senhor, esse trabalho está sendo consolidado para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Trabalha aqui neste local, Senhor, para que venha a ser um celeiro, Senhor, de pessoas que vêm se render aos Teus pés, a aceitar o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador das suas vidas. Dá-nos, Senhor, gratidão nos nossos corações e recebe esse culto, Senhor, como um cheiro suave na Tua presença, em nome de Jesus. Cultue conosco, irmãos. Cultue comigo ao Senhor. Agradeçamos ao Deus da nossa salvação. Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transforma as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio às lágrimas, sorriso de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar enfim
por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ver o som que vai abrir o encontro triunfal e ver amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim, por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Louvado seja Deus, agradeço a Deus mais a oportunidade de ter louvado o nome do Senhor. Toda honra, toda glória, toda exaltação seja dada a seu nome. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só Cristo é o autor da nossa vida, da nossa fé. Só Ele. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Glória a Deus.
Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e tenho um Deus que estende a mão para me levantar. Sei em quem eu tenho crido e que é poderoso para fazer além. E esta é a hora, Deus toca, renova, transforma. Tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Nada pode parar o amor do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Amados, mais uma vez estamos juntos aqui para agradecer a Deus pelas bênçãos que tem nos concedido, em especial para falar um pouco sobre o Ministério de Louvor, esse ministério do qual nós participamos nesse período em que estamos ali na Igreja Batista da Barra, porque afinal Deus colocou em nosso coração, né, através do chamado, da convocação, né, na verdade da irmã Elenay, da irmã missionária Josi, que foram as pessoas assim que foram tocadas por Deus para estar nos convidando, né, para estar indo ali à Igreja Batista da Barra, tocar algumas vezes, fazer alguns cânticos, né, já que nós participávamos do grupo de louvor lá na Igreja Batista Sião, e acabou que nós, né, ficamos ali na Igreja Batista da Barra e assumimos o Ministério de Louvor, e realmente chegamos lá e encontramos pessoas muito dedicadas à obra, né? Encontramos muitos irmãos ali muito dedicados, em especial, mais uma vez, agradecendo a irmã Elenay, que sempre tem nos ajudado, né, com a sua capacidade de regência, com o seu toque também no piano. A irmã Augusta, né, esposa do nosso pastor Epímaco, que realmente também nos ajudou bastante, né, no período em que esteve conosco ali na Igreja Batista da Barra. E com certeza, né, nós temos visto a obra do Senhor frutificar ali no campo do louvor, né? Temos irmãos muito dedicados à obra. Não poderemos citar todos, né? Mas gostaríamos de fazer também um destaque para Marília e Joilson, né? 2 jovens, mas que estão sempre afinados, né, com o louvor,
procurando louvar o Senhor cada vez mais. E aqueles que nós encontramos, né, logo que chegamos ali, o irmão Eliezer, o irmão Gerson e o nosso saudoso irmão Edson, né, que estavam ali levando o louvor, né? A gente sabe que às vezes as dificuldades aparecem, falta de instrumento, dificuldades para tocar uma música, outra, variar o repertório, né? A gente tem visto repertórios imensos em outras igrejas e às vezes fica difícil, né, entre tantas canções, você selecionar aquelas que seriam interessantes ser tocadas, ser apresentadas, trazer para a congregação, mas os irmãos lutaram ali, suaram a camisa e nós temos chegado até aqui, né? Temos trazido o louvor e graças a Deus temos certeza que o nome do Senhor tem sido engrandecido. Eu gostaria que já contasse também um pouquinho da sua experiência ali na... Eu só tenho a agradecer a Deus pelo período que passamos, que temos passado, né? Temos crescido como pessoas, como servos do Senhor e crescidos também na área de música, né? Como obreiros. E é total agradecimento porque esse trabalho na obra edifica muito a vida da gente. A gente tem mais compromisso e a gente enxerga o reino de Deus com mais amor, com mais bem-querer. A vontade da gente é que a palavra, o louvor chegue a cada coração e que cada coração se sinta tocado e possa ver a Deus e se achegar a Deus. Afinal, esse é o propósito, né, do nosso trabalho na obra de Deus, que as almas sejam tocadas e que se agreguem ao reino do Senhor. Então é muito bom estar servindo ao Senhor, é muito bom estar congregando junto com os irmãos ali na Igreja da Barra. Pois é, e nos anima muito ver que os irmãos, principalmente aqueles que se agregam ao Ministério de Louvor, não ficam só querendo cantar, né, querendo louvar, mas nós realmente entendemos o sentido de levita, né? Ou seja, os irmãos também estão dispostos a fazer a obra ali na igreja, a estar cuidando da manutenção das coisas, né, da casa e da causa do Senhor. E nós vemos isso, né, porque muitos podem pensar que o levita é simplesmente aquele que chega ali que está louvando, mas além disso, nós temos que fazer as demais coisas que fazem parte da casa do Senhor. E nisso o nome do Senhor é glorificado. Que Deus abençoe a todos. Amém. Semelhante ao nosso Deus, em força, poder e unção. Não há Deus semelhante ao nosso Deus, em força, poder e unção. Foi Ele quem dividiu as águas do mar e ao povo fez passar. Foi Ele quem fechou a boca dos leões e livrou a Daniel. Foi Ele, não há Deus semelhante ao nosso Deus, em força, poder e unção. Não há Deus semelhante ao nosso Deus, em força, poder e unção. Foi Ele quem dividiu as águas do mar e ao povo fez passar. Foi Ele,
Adonai, Ele é o Senhor, El Shaddai. Amém. Graça e paz, Primeira Igreja Batista da Barra. É com muito alegria, né, e louvor a Deus que estaremos juntos hoje, nesse dia tão especial para a igreja, né? Está completando 10 anos. Estou com o coração realmente grato ao Senhor por essa oportunidade e privilégio, mas também um coração temeroso, né? Quando a gente se propõe a falar a Igreja de Cristo. Mas eu agradeço pela oportunidade e saúdo a igreja com um enorme abraço desde já da nossa família, um abraço saudoso, né, para a igreja, essa igreja que tivemos o privilégio de fazer parte também, né, um pouco da sua história, e agradecemos por essa oportunidade. O texto que nós iremos refletir hoje está no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1 ao 10. Por favor, pegue sua Bíblia, me acompanhe, para que nós possamos ler juntos. O texto diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. 6. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. 7. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu, que era ele o mesmo homem que estava a mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui juntos, ó Deus, nessa ocasião tão especial para a tua igreja, Senhor, a Igreja Batista da Barra. Que o Senhor abra nosso entendimento, ó Deus, neste momento, e aplique a tua palavra em nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu não tenho tanta facilidade em eleger um título, né, para reflexão, como o pastor Roque faz muito bem, né, sempre digo isso. Mas se eu tivesse que eleger um título para essa reflexão, seria Proclamando Cristo ou Proclamando a Cristo. O livro dos Atos é um livro muito fascinante, né? Porque a gente vê logo no início do livro a ascensão de Cristo, né, aos céus, sob a promessa do advento do Espírito Santo, né, que derramaria, né, e traria poder do alto sobre seus discípulos. Mais adiante, nós conseguimos ver ali o apóstolo Pedro, o seu discurso, né, em que no evento do Pentecostes, né, cerca de 3.000 pessoas são alcançadas ali, né, são convertidas, e depois seguem-se uma série de acontecimentos marcantes para a igreja, tanto para aquele tempo quanto para a igreja de hoje, né? Aliás, tem até alguns teólogos que afirmam que o livro dos Atos termina de uma forma muito abrupta, né? Paulo está preso, proclamando o nome de Cristo, né? Dando uma ideia de que há uma continuidade dessa obra, da proclamação do reino de Deus, né? Na pessoa de Cristo Jesus, e sendo que essa continuidade se dá até o dia de hoje, por meio da sua igreja, né? O texto que nós lemos diz que certo dia,
Pedro e João, eles subiam ao templo, era a rotina deles, um dia comum, né? Tanto é que o texto fala certo dia, e ali na porta do templo, no portão, né, do templo, havia um homem que era deixado ali todos os dias para pedir esmolas. Em algumas versões vai dizer que esse homem insistentemente, né, pedia esmolas. Pedro se propõe, né, a dar atenção para aquele homem, né? O texto diz que ele olha bem para ele, né, e pede para que olhe para eles também. E tem duas questões, dois destaques que eu gostaria de refletir com os irmãos hoje. O primeiro está no versículo do 4 ao 6. Versículo do 4 a 6, que destaca, meus irmãos, o incômodo e a disponibilidade do apóstolo Pedro naquela ocasião. O texto diz assim: disse Pedro, no 4 ao 6, Pedro e João, olhando bem para ele, e então Pedro disse: olha para nós. E o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa em troca. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, ande. Meus irmãos, o que me chama a atenção aqui é justamente isso, a disponibilidade e o incômodo que Pedro sentiu, né, diante daquela situação. Ele disse: olha para nós, né? É porque Pedro sabia, meus irmãos, que quem tem Cristo, ele costuma apresentar a pessoa de Jesus nas ocasiões mais corriqueiras, muitas vezes, que acontecem em nossas vidas. Pedro deixou muito claro o incômodo que ele sentiu, né? Aquele homem naquela situação, ele estava sendo impedido de louvar a Deus, tanto é que o texto diz que ele está no pátio, por uma questão social e cultural daquela época e também cerimonial. Aquele homem estava afastado da sua capacidade na pessoa, né, da imagem e semelhança do próprio Deus, que o texto deixa claro para a gente, a narrativa bíblica, né, sendo o ser humano a imagem e semelhança de Deus, ele estava afastado da capacidade de adorar a Deus, e Pedro se comove com aquela situação. Pedro disse: olha para nós, né? A gente consegue perceber o incômodo no coração do apóstolo, né? Quando a gente vai se debruçar nos textos bíblicos, a gente consegue perceber, meus irmãos, o mesmo incômodo que Deus sente também pelo ser humano, em várias referências no texto bíblico. Se nós formos olhar o livro do Jonas, né, o profeta Jonas, no capítulo 4, versículo 11, eu sempre anoto aqui para ficar mais dinâmica a nossa reflexão, diz que, contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabiam nem discernir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu me compadecer dessa grande cidade? Então, todos nós conhecemos, né, a narrativa da história de Jonas. Jonas recebe um chamado de Deus, né, uma missão para proclamar a graça de Deus na cidade de Nínive. E Jonas, ele não se mostra disponível para aquele trabalho, para aquela obra, né? Talvez até pela própria indiferença também no coração de Jonas, né? Pelo perdido, né? Para as pessoas que carecem da graça de Deus. Eu lembro também de outros textos, como por exemplo o Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 36, Jesus fazendo aquela obra belíssima, né? Aquelas maravilhas, as curas que estão neste capítulo. Chega um momento da caminhada de Cristo que o Evangelho de Mateus deixa muito claro, diz que Jesus, ao ver as multidões, teve compaixão deles ou delas, né? Porque estavam aflitas e desesperadas, como ovelhas sem pastor. Né? Um outro evangelho também, no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 5, diz também que certa vez Jesus estava na sinagoga, o lugar onde era buscada a presença de Deus, a face do Senhor, o conhecimento da graça e da vontade de Deus. E naquela ocasião havia um homem com a mão ressequida no meio daqueles homens, né, religiosos, e o Evangelho de Lucas destaca muito bem que era a mão direita
daquele homem que estava atrofiada, né, em algumas versões. E Jesus, o texto deixa claro em Marcos, no capítulo 3, no versículo 5, diz que, indignado, Jesus olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele estendeu, e foi restaurada. Fica muito bem claro nesses textos, meus irmãos, que nós acabamos de ler agora, que não é da vontade de Deus que os seus filhos, que conhecem a graça e o amor de Deus, sejam indiferentes nas ocasiões em que este amor e o nome de Cristo pode ser proclamado. Pedro, nesse texto, deixou muito claro, né? Ele chega a dizer: olhe para nós, no sentido, o que é que nós temos, né? E depois ele fala: não tem ouro nem prata. Aqueles homens não tinham nada nas mãos. Mas o que a gente percebe pela exclamação de Pedro é que no profundo do coração daqueles homens, eles nutriam compaixão e também a confiança pela obra restauradora do nome de Jesus. Olhando para a nossa realidade hoje, o cristão, o crente, a igreja que proclama o nome de Jesus precisa, meus irmãos, ter esse sentimento de contrição, de compaixão perante as pessoas, meus irmãos, que não conhecem a graça salvadora de Cristo, né? Aliás, eu sempre cito um pastor, um teólogo americano chamado Mark Dever. Ele tem um trabalho muito forte na área de discipulado. Ele diz justamente isso. Ele diz que o princípio do discipulado nada mais é do que nós apresentarmos Jesus para as pessoas e ajudá-las a seguir a Cristo. Naquela ocasião, a gente percebe que Pedro sentiu esse desejo, essa vontade, ele tomou a decisão. Ele chega a dizer isso, né? Ele disse: olha para nós, não temos ouro nem prata, mas o que nós temos, isso eu te dou, né? Eu lembro muito bem que na época que nós estávamos aí na igreja trabalhando juntos, né? Ficamos cerca de 3 anos trabalhando. A igreja tinha um trabalho, e eu acredito que deve ter ainda também, com os cultos lares, né? Que é uma enorme ocasião de apresentar a graça salvadora de Cristo, meus irmãos. E esse trabalho precisa continuar. Precisa continuar porque as pessoas, meus irmãos, assim como aquele aleijado que esperava receber alguma coisa em troca, né? Ou receber alguma coisa daqueles discípulos, a igreja de Cristo hoje tem nas mãos a mensagem, as boas novas, né? Que o próprio nome evangelho, evangelion, né? No grego diz que é as boas novas de salvação que é capaz, meus irmãos, de transformar profundamente a vida do ser humano, né? É muito interessante que até no versículo 5, né? Quando o apóstolo diz assim: o homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Que é o que nós acabamos de refletirmos agora. A sociedade espera, meus irmãos. Em algumas ocasiões até, algumas pessoas clamam pela essa graça de Jesus que transforma vidas. O segundo destaque que gostaria de falar com os irmãos, de refletir com os irmãos, está no versículo 7 ao 10, que deixa muito bem clara a iniciativa e a atitude do apóstolo Pedro. O texto diz assim, meus irmãos: segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvando a Deus, reconheceu que era ele o homem que costumava mendigar. Sentado à porta do templo, chamada Formosa, todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe havia acontecido.
Eu quero chamar a atenção aqui, meus irmãos, por que Dr. Lucas, né, o autor do Livro dos Apóstolos, por que ele destacou que foi pela mão direita, né, que Pedro segurou aquele homem? Né? Por que a mão direita? Porque não foi a mão esquerda. A mão direita, meus irmãos, naquele contexto, na mentalidade daquela época, representava força, honra, autoridade. Tanto é que várias referências bíblicas vão dizer que Jesus está sentado à direita de Deus. Não é verdade? Aliás, até hoje, isso é tão internalizado que costumamos dizer que essa ou aquela pessoa é o nosso, ou a nossa, né? O nosso braço direito. Não é isso? Justamente isso. Por quê? Pedro, quando o texto destaca que ele o segurou pela mão direita, havia a intenção de Pedro de resgatar a dignidade daquele homem, que era muitas vezes desprezada, e desconsiderada. Né? Porque, meus irmãos, todo ser humano ele é digno de louvor, né? Do louvor e de adoração e graça diante de Deus. Porque a gente vai olhar o próprio Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele, o texto é claro, todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então Pedro se dispõe a restaurar a dignidade daquele homem diante de Deus, que era a imago Dei, que a gente costuma dizer, né? A imagem do próprio Deus, meus irmãos. Porque todo ser humano, ele é alvo da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios, no capítulo 1, versículo 6, diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus, meus irmãos. Para o louvor da glória de Deus. O salmista, no Salmo 113, versículo 7 a 8, ele diz: Ele quem? Deus, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. O apóstolo Paulo, também na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículo 6, ele diz também uma coisa também muito interessante, diz que Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Foi isso que Deus fez comigo, foi isso que Deus fez com você, meu irmão. E deseja também fazer isso com todas as pessoas, conforme o próprio Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, meus irmãos. A dignidade, o valor real, a honra do ser humano diante de Deus é sempre resgatada quando ele reconhece a graça, o amor e o senhorio de Cristo Jesus. E como é que isso acontece? Isso acontece pela proclamação do nome de Jesus. E foi o que aconteceu com aquele homem. É interessante destacar também, ainda aqui no versículo 5, que vai dizer: o homem olhou para ele com atenção, ou melhor, no versículo 8, diz: e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. É interessante que quando nós vamos olhar no próprio texto original, no grego, esses dois verbos, né? Ele saltou e ficou em pé, depois ele saltou e louvou a Deus. Embora sejam verbos que falem de saltar, o significado deles são totalmente diferentes, irmãos. O primeiro, quando ele salta e fica de pé, é exolomai, que quer dizer ficou de pé, se levantou. Mas o segundo salto, quer dizer halomai, que nada mais é do que fez brotar, jorrar algo daquele homem, né? E esses verbos estão na média passiva, né? Eu costumo dizer, né? A voz, a ação, né? É Deus agindo, há uma graça salvadora na vida daquele homem, né? E ele reage em louvor, em adoração a Deus, porque somente quem pode dar louvor e adoração a Deus, meus irmãos, é aquele que tem o Espírito. Jesus disse: quem crê em mim,
do seu interior fluirão rios de águas vivas. Aquele homem foi salvo, porque Pedro não perdeu a oportunidade, meus irmãos. Pedro se importou com aquele homem, né? E teve essa iniciativa, essa atitude de apresentar Jesus para aquele homem. E aqui cabe uma pergunta para nós. Será que nós temos apresentado Cristo com as pessoas que estão à nossa volta? Para as pessoas que estão à nossa volta? Não é verdade? Como igreja, né? Quais são as marcas e contribuições que temos dado na sociedade, na comunidade, no contexto que nós estamos inseridos? Não é mesmo? Nesse contexto agora de pandemia, igrejas fechadas, será que a comunidade está sentindo falta da igreja? Porque a igreja está fechada? Né? São questões que nós precisamos nos perguntar, né? E buscarmos no fundo do nosso coração a iniciativa de dar a nossa contribuição como discípulos de Cristo, assim como Pedro e João naquela ocasião. Para concluir, meus irmãos, tem uma história que eu gosto sempre de citar, que tem como pano de fundo esse mesmo texto que nós estamos refletindo hoje, que diz que certa feita, né, John Hus, aquele precursor, né, um dos precursores da Reforma, e seu amigo estava visitando as catedrais, as igrejas da Inglaterra. Né? Seu amigo ficou admirado com as ornamentações de ouro, de prata, os vitrais que existiam naquelas igrejas. Né? E aí ele faz um questionamento, diz: é verdade. Eu agora acabei lembrando daquela ocasião de Pedro e João, quando o aleijado, né, o mendigo à porta do templo pediu esmola para eles, e Pedro e João diz que não tinham ouro nem prata, né? Aí ele diz: mas agora as igrejas têm ouro, têm prata na sua ornamentação. John Hus, ao lado do amigo, disse: é verdade. As igrejas hoje, de fato, têm ouro, têm prata nas suas ornamentações, mas esperamos que ela não esqueça do poder que há no nome de Jesus. Meus irmãos, Pedro e João eram homens comuns, assim como eu e cada um dos irmãos, né? Mas eles corajosamente não perderam a oportunidade de apresentar Jesus para aquele mendigo, né? Que estava sendo indiferente, que as pessoas eram indiferentes para ele, e muitas vezes até desprezado pela realidade que ele vivia, né? E aqueles homens fizeram isso, Pedro e João. Por que eles ficaram tão incomodados com aquela ocasião? Porque eles não podiam deixar de falar do que tinham visto e ouvido, né? Que nós sejamos assim também, meus irmãos. Toda e qualquer ocasião que o Senhor nos proporcionar, que tenhamos essa iniciativa de apresentar Cristo Jesus às pessoas que estão à nossa volta, de forma corajosamente, meus irmãos, e deixar que o Espírito de Deus complete, né, a sua própria obra, né? Eu termino a minha reflexão e gostaria de orar, né, também pela igreja, em gratidão, né, por essa ocasião, e também para que Deus continue abençoando esse ministério que o Senhor levantou aí nessa comunidade da Barra. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, de refletirmos na Tua palavra. Pai Santo, muito obrigado também, ó Deus, pela Igreja Batista da Barra, Senhor, que tem ali naquela localidade proclamado o Teu santo nome naquele lugar, ó Deus. Que o Senhor, Pai Santo, continue sustentando o pastor Roque, a sua família, né, os irmãos que estão à frente desse trabalho, toda a Tua igreja, Senhor, naquela localidade, a fim de que o Teu nome continue sendo proclamado, Deus, e vida, Senhor, continue sendo resgatada, tendo a sua dignidade diante de Ti, Senhor, resgatada, Senhor, porque são todas, ó Deus, criadas à sua imagem e à sua semelhança. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Desde já eu Te agradeço e faço essa oração e peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus continue abençoando essa igreja, né? A igreja que nós temos muito carinho por ela, né? E em nome da minha família, né? Nós deixamos um abraço aí saudoso para cada um dos irmãos e até a próxima oportunidade
se Deus nos permitir. Um abraço, irmãos. Deus continue abençoando vocês aí. Até mais. Com certeza, o Senhor falou grandemente aos nossos corações através do seu servo, o seminarista Anderson. Que o Senhor continue abençoando a vida dele e continue também nos abençoando. Lembrando aos irmãos que ainda temos os cultos de ação de graças amanhã, pela manhã e também à noite. Faça um esforço, assista o culto, cultue juntamente conosco ao Senhor. Vamos agradecer a Deus por este culto. Bendito Deus, amado Pai, agradecemos a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, Senhor. Obrigado pela essa palavra que é trazida pelo Teu servo. Continua abençoando o seminarista Anderson, a sua esposa, a irmã Hélida, o seu filho Abel, Senhor, e que nós tenhamos captado, Senhor, o que Tu queria falar conosco neste dia, Senhor. Continua abençoando o seu povo, que nós tenhamos aprendido de Ti, Senhor, e principalmente que nós coloquemos em prática a cada dia das nossas vidas, Senhor. Abençoa aquele que está cansado, que está preocupado com a situação atual. Abençoa os enfermos, os desempregados. E continua, Senhor, abençoando a nossa igreja, Senhor. Dá-nos uma noite de paz e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e até nosso próximo culto de gratidão ao nosso Deus. Paz.